Mais uma vez abordando aqui temas como mediunidade, problemas energéticos, espirituais, incorporação, obsessões, vampirismo, clarividência, clareaudiência, sonhos, desencarnações e muito mais. Agora falaremos também sobre licantropia. Estamos aqui com o livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, capítulo 35, Licantropia. Mas o que é licantropia? Vamos acompanhar. Aqui ele está falando, né, já começa falando sobre fascinação, sobre obsessão, e ele fala do livro, o capítulo 23 do livro Nos Domínios da Mediunidade, que é um excelente livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. Procurem adquirir o livro Nos Domínios da Mediunidade, muito bom. Aqui ele fala primeiro sobre fascinação. Ele fala que existem duas modalidades de fascinação: a subjetiva ou psicológica e a objetiva ou orgânica, que ele menciona. Ele fala que a subjetiva ou psicológica está relacionada a fenômenos alucinatórios, atitudes excêntricas e fanatismo religioso. No caso da objetiva orgânica, ele fala licantropia deformante, licantropia agressiva e anomalias patológicas. Vamos acompanhar para ver o que é isso aqui. Comecemos por defini-la: o fenômeno pelo qual espíritos pervertidos no crime, ele não fala quais crimes, atuam sobre antigos comparsas, encarnados ou desencarnados, fazendo-os assumir atitudes idênticas a de certos animais. A fim de favorecer o desenvolvimento de nossas considerações, iniciemos essa página com um trecho da narrativa de André Luiz. A infortunada senhora, quase uivando, à semelhança de loba ferida, gritava a debater-se no piso da sala, sob o olhar consternado de Raul, que exorava a bondade divina em silêncio. Coleando pelo chão, adquiria animalesco aspecto, não obstante, sob a guarda generosa de sentinelas da casa. Aí ele fala: sublinhamos intencionalmente as expressões à semelhança de loba ferida e coleando pelo chão atitudes realmente animalescas. Mais adiante, explicando o fenômeno, temos a palavra esclarecedora do assistente. Muitos espíritos pervertidos no crime, abusam dos poderes da inteligência, fazendo pesar tigrina crueldade sobre quantos ainda sintonizam com eles pelos débitos do passado. A semelhantes vampiros devemos muitos quadros dolorosos de patologia mental nos manicômios, em que numerosos pacientes sob intensiva ação hipnótica imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos. A simples fascinação de hoje, caracterizada por fenômenos alucinatórios, atitudes ridículas, absurdas, fanatismo religioso, pode agravar-se e progredir de tal maneira até a licantropia do amanhã. Então, comprometidos com o passado através de débitos de nosso acompliciamento no mal, com entidades inferiorizadas com as quais estamos sintonizados no tempo e no espaço, poderemos ter a nossa vontade submetida ao império hipnotizante dessas entidades. Enquanto a fascinação, que é a obsessão simples, tem sentido mais psicológico, a licantropia vai mais além. Ela reveste-se de aspecto mais objetivo e exteriorizando-se na própria organização somática ou perispirítica, se a vítima for encarnada ou desencarnada. Há casos extremos de licantropia deformante em que a pessoa imita costumes e posições de animais diversos, bem como a licantropia agressiva, que se expressa por meio da violência, alucinação e até do crime. Como aquelas pessoas que foi alguns anos atrás, acharam uma família toda que comia pessoas em determinado lugar. Não era no Brasil, não. Eles capturavam as pessoas e devoravam mesmo, cortavam os pedaços, e casos constatados aquilo ali é um estágio de licantropia total. As pessoas aquelas pessoas faziam aquilo totalmente possuídas por espíritos da mais baixa estirpe. Bom, aí ele segue aqui falando, né? O espiritismo, anjo tutelar dos afortunados, analisando a causa de tais sofrimentos, ajuda as vítimas das grandes obsessões a se recuperarem. 3 condições principais podem ser indicadas como favorecedoras da cura de pessoas que sofrem a atuação dessas pobres entidades, a saber, estudo, né? Aqui ele cita o Evangelho e Doutrina, porque ele leva a coisa mais para o lado kardeciano, ou até kardecista mesmo. Tem uma diferencinha, né? O kardeciano para o kardecista. O kardecista ele segue estritamente aquilo que ele julga, que faz parte da doutrina espírita. Geralmente eles defendem uma pureza doutrinária, coisa deles, não vou aqui fazer nenhum tipo de julgamento. Já o kardeciano, ele se inspira em Kardec, mas não fica voltado somente à metodologia
e ideias do Allan Kardec. Ele abre o leque para algo mais universalista, sem perder os princípios do Allan Kardec. Então, o Martins Peralva, o autor do livro aqui, ele leva a coisa mais para o lado, vamos dizer assim, kardeciano. Então, ele cita aqui o Evangelho e doutrina, mas não necessariamente é obrigado a ser o Evangelho. O estudo edificante de qualquer tradição, tá? Qualquer coisa que ofereça uma alternativa àquela situação. O trabalho, né, incessante na atividade do bem, engajar a pessoa na prática do bem. E o amor no coração, ele coloca aqui, converter a própria vida em expressão de fraternidade. Assim você atrai para perto de você espíritos também fraternos, e a presença desses espíritos automaticamente afugenta os espíritos que vibram somente nas trevas. Aqui ele coloca assim, né? Todavia, além de ser responsável e equacionar alguns casos menos estranhados no passado, levará o coração de perseguidos e perseguidores a semente da luz do perdão, para germinação, crescimento, flores, semente e frutificação oportunos. No grande porvir, verdugos e vítimas de hoje estarão redimidos e irmanados, cultivando nos planos superiores o sublime ideal da fraternidade legítima, e não podia deixar de ser assim, a fim de que agora e por toda a eternidade se confirme integralmente as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Sim, não, nenhuma das ovelhas confiadas ao Mestre Jesus se perdem. Mas nós temos que entender isto de um modo mais amplo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando estas ovelhas não servem mais para ficar num determinado aprisco, terra no caso, são mandados para outro aprisco, outros planetas, onde elas vibrem na mesma frequência de espíritos como elas. Essas entidades muitas vezes são levadas para outros orbes, porque às vezes o planeta em que elas estão já não comporta mais aquele tipo de vibração. O planeta avança, embora esses espíritos tentem ao máximo possível atrasar a evolução do planeta para que eles não sejam expulsos dali, para que o planeta se mantenha sempre naquela vibração baixa e eles e seus comparsas não saiam dali. Mas chega uma hora que o planeta dá um salto quântico, sim, e esse salto inevitavelmente convida eles a serem retirados na marra. Então é isso, a licantropia na verdade é uma mutação patológica em que o espírito assume formas animalescas, não necessariamente sempre de animais existentes na fauna terrestre, catalogados pela zoologia, não. Às vezes animais bizarros mesmo, que cairia até para o campo mitológico, uma coisa assim totalmente surreal. Bom, gente, é isso. Para chegar a esse ponto de um espírito se animalizar e perder a forma humana, ele não só, né, está sob influência de hipnótico, de espíritos que se comprazem e ganham alguma coisa em mantê-lo daquele jeito, como ele já abriu mão quase que completamente dos valores humanos. Piedade, misericórdia, fraternidade, consideração pelo próximo, lealdade, ele foi deixando de lado a ponto assim, de não ter quase nada humano mais que faça com que ele sustente em si a forma humana. Então, ele começa a assumir formas bastante monstruosas. A licantropia está mais para uma monstruosidade do que para uma animalidade. Mas, até chegar à monstruosidade, muitas vezes assume formas de animais bem conhecidos pela fauna terrestre. Mas não é por muito tempo, tá? Logo vai assumindo formas bastante bizarras. E quando chega a esse ponto, o processo de cura é muito, 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 muito lento. Não é assim igual... Vocês vão encontrar livros de doutrina espírita, da doutrina, dizendo assim: tais espíritos e obsessores experientes, para não ficar causando perturbações do plano espiritual, foram conduzidos para a reencarnação compulsória, para assim adquirirem a cura pelo contato com a matéria. No caso desses aí, licantropizados, não adianta pegar e tentar levar para a reencarnação, não. Primeiro, que eles não vão conseguir se sustentar num corpo humano. Segundo, podem vir até a matar a mãe. A energia deles pode vir a matar até a progenitora. Então, o tratamento é bem lento, gradual, passa por um processo de deshipnotização. É muito lento, pode levar até 10, 20 anos para devolver a condição normal
humana, para depois, lá na frente, pensar em levar esse camarada para a reencarnação, se ele permanecer naquele planeta. Se permanecer naquele planeta. Muitas vezes nem permanece. Tamanho essas maldades que já cometeu. Ah, mas se ele estava sob efeito de hipnose... Então, pela hipnose, não. Até não seria banido. Pelo que fez sob efeito de hipnose, até não seria banido, não. Agora, o que fez conscientemente, por vontade própria, antes de chegar àquele ponto, aí sim. Bom, gente, é isso, né? Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Nosso canal não é monetizado, a gente não ganha dinheiro com esse canal. A gente precisa que vocês se inscrevam em nosso canal, tá bom? Para que os vídeos sejam divulgados e levados adiante. Dê o seu like, qualquer coisa, quiser entrar em contato com a gente para sugerir temas, DDD 11, telefone 965519042. Eu me chamo Hernani Douglas, estou aí à sua disposição. Se precisar também de orientação espiritual, terapias, eu como psicanalista posso te dar suporte energético e vibracional. Será uma satisfação ajudá-lo nas suas necessidades vibracionais e espirituais. Eu tenho uma equipe também de trabalho, temos uma casa aqui em Guarulhos que atende o público gratuitamente. Você vem, vai receber seu passe, vai passar com os nossos guias, tá? Nós seguimos uma linha de trabalho bastante universalista, tá? Os guias incorporam, falam com as pessoas aqui, tá? Nós temos condição de ajudar. Nossa casa fica em Guarulhos, qualquer coisa, entre em contato com a gente. Temos muitos atendimentos distanciais também, cirurgia espiritual presencial e à distância, gratuitas, tá bom? Que Deus abençoe, muita paz, muita luz, e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça, pega o celular do papai, da mamãe, do vovô, da titia, do filho, da filha, e inscreve lá no canal Hernani Douglas. Muita paz, muita luz.